Oi, gente! Que bom que você está aqui, está dando continuidade no seu curso Batalha Íntima. E hoje, nós, como prometido, nós vamos então, depois de ter apresentado todos os sabotadores e você já ter feito aquela sua pesquisa e for pontuando como você estava em cada um, nós vamos então entrarmos na definição de ações importantes para melhorarmos a nossa performance em relação a esses sabotadores. Então vamos à nossa proposta. Gente, quais são os exercícios importantes que vocês devem fazer? Bom, primeiro é levantar o sabotador principal. Então, pelo menos um, aquele que teve a maior nota entre todos que você se avaliou, escolha mais dois cúmplices. O que seria isso? O primeiro que você colocou que teve a tua maior nota, esse é a sua ação principal, e depois mais dois que nós vamos então trabalharmos esses três, sempre imaginando que o sabotador principal ele acaba influenciando nas pontuações dos outros dois que estão logo abaixo dele. Então, se você é crítico e deu esquivo, provavelmente você vai ser um esquivo com algumas características do crítico. Se você deu como principal crítico e o seu segundo sabotador seja o hipervigilante, você vai ter um hipervigilante com características predominantes também do crítico, ok? Então, por isso que nós vamos sempre trabalharmos em trios. Cada três sabotadores, a gente vai definir então as ações que a gente deve tomar para essa melhoria. Monte um plano de ação, ou seja, um sistema de alarme para quando você perceber a influência desses sabotadores, você possa de forma rápida interferir. Como eu vou interferir em relação a um sabotador se eu não tenho memorizado quais são as características dele? É o nosso primeiro exercício. Você se avaliou e vai aparecer lá para você como exemplo que o seu principal seja crítico. O que eu vou fazer? Eu vou estudar aquela tabelinha que você já tem agora, vou memorizar aquelas características e vou ficar no sistema de alerta comigo mesmo. Puxa, olha aqui, essa característica minha de crítico, ela é mais comum quando eu sou instigada, por conta de um estresse familiar. Não, no estresse familiar eu não tenho essa característica acentuada. Eu tenho essa característica acentuada lá no meu ambiente de trabalho. Então, você avaliando as suas condutas diárias, já memorizado as suas características, você ainda vai percebendo quais são os locais e as situações em que você deve estar mais preocupada em relação àqueles seus alarmes. Lembrando, gente, que esse é um exercício permanente. E se no começo você ainda não tem decorado, memorizado aquelas características do seu alvo de treinamento, tire um print e deixe no seu celular. Se você não gosta muito de usar os meios virtuais, imprima essa folhinha e deixa com você na sua bolsa e sempre vai aprofundando as suas pesquisas para que você possa encontrar em que situações essas características são agravadas, são estimuladas, elas são mais evidentes. Depois que você estudou as suas características e está com o seu sistema de alarme, você então vai no final de cada dia fazer uma revisão do seu comportamento e avaliar a influência maior ou menor dos sabotadores. Puxa, eu antes era extremamente impulsiva, usava da criticidade como ferramenta 2 de comunicação e agora com esse sistema de alarme eu estou percebendo que eu ando me controlando mais. Como eu já sabia que era lá nas relações familiares que eu exercia muito fortemente o meu lado crítico, todas as vezes que eu tenho oportunidade da convivência familiar, eu medito antes, eu respiro fundo, eu faço pausas meditativas antes de responder e com isso vem melhorando a minha relação com essas pessoas. É isso que a gente vai fazer todo final de dia, uma revisão comportamental. E com isso a gente vai percebendo a influência vai cada vez vai ficando menor dos nossos sabotadores. E aí você pode também definir ações para o dia seguinte. Então, se no primeiro eu identifiquei, tem um bom sistema de alerta, no final do dia eu faço uma revisão do meu comportamento, aqueles comportamentos que não foram da melhor maneira, eu posso escolher, e isso é muito legal, que é você no domínio das suas próprias ações, definir o que você vai melhorar no dia seguinte. Bom, se eu então escolhi para melhorar no dia seguinte, definir 4 ou 5 atitudes que eu devo fazer melhor, ótimo, já posso começar. Mas se eu percebi que algumas coisas que eu fiz hoje precisam de reparos,
Então eu posso sim, posso ir lá refazer, reparar e atender aquela minha demanda de uma maneira mais próxima e mais eficiente. Então, posso sim reparar as minhas ações na medida da possibilidade no dia seguinte. Mas, Adriene, eu fui acompanhando a aula, mas eu fiquei em dúvida em relação aos pontos que eu me dei. Como eu vou ter certeza que esses são mesmo os meus sabotadores? Se você ficou em dúvida em relação à sua autopercepção, você pode entrar nesse site, que é um site bastante seguro. Isso aí tem muitas matérias gostosas de ler, é um site gostoso de visitar, que chama companhiadasletras.com.br e lá vai ter o teste com esse nome, teste da inteligência positiva. Clica lá, vai estar sabotadores e aí você consegue fazer o teste e ter certeza das suas pontuações. Bom, pessoal, dessa maneira a gente então termina a primeira parte, que eram os sabotadores, e a partir da próxima aula nós vamos estar falando então dos nossos heróis. Aí nós vamos entrar na parte saborosa, na parte gostosa, de ficarmos orgulhosos de nós mesmos e definirmos então como utilizar os nossos heróis, as nossas virtudes, as nossas forças nessa batalha íntima tão desafiadora que é vencer os nossos sabotadores. Beijo no coração, a gente se vê em breve.